Senhor presidente, dizer o quanto que eu acho lamentável. Ontem eu estava aqui, sendo vítima de uma violência política de gênero que redundou em todo um processo. Eu tive aqui xingamento, senhor presidente, de sexualização, que colocou, inclusive, a minha moral, e eu pedi, em nome do respeito a mim e às mulheres, que isso não fosse feito. Infelizmente, a gente tem o uso do termo violência política de gênero para os interesses que as pessoas querem levar. Sinceramente, senhor presidente, aqui nessa casa, todos nós somos testemunhas, e eu duvido que alguém fale o contrário disso. Aqui, há 8 anos, eu sou vítima de perseguição e de violência política de gênero. Já fiz, inclusive, senhor presidente, algumas representações no Conselho de Ética dessa casa. Foi levado, sem dúvida nenhuma, à justiça, diante do tamanho flagrante de violência política de gênero contra a minha atuação. Esse é apenas mais um episódio de violência política de gênero, que tenta levar uma fala de pedido de respeito a uma lógica absurda. Eu não citei o nome de ninguém aqui, a não ser de uma pessoa que conhece muito sobre violência política de gênero, que é o deputado Rodrigo Amorim. E que sim, senhor presidente, essa casa, inclusive, pode se debruçar sobre esse debate. Afinal de contas, Rodrigo Amorim é o primeiro condenado por violência política de gênero deste país. Então, senhor presidente, eu lamento que tenha chegado a esse nível de coisas, que uma violência cometida contra mim seja utilizada justamente para perpetuar um processo de tentativa de interdição do meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E aí, senhor presidente, eu construí, à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, uma sala lilás que já atendeu mais de 700 mulheres. Eu quero saber qual é a comissão que atendeu o público para acabar com os ciclos de violência. Então, senhor presidente, eu não me orgulho, obviamente, de as minhas palavras terem atingido a qualquer mulher que seja. Tanto é que não nomeei, porque não acho justo nomear as pessoas que não estavam naquela discussão. Mas dizer, senhor presidente, do quanto que esse expediente está sendo utilizado para a perpetuação de uma violência política de gênero contra mim, que todos dessa casa são testemunhas, desde os operadores das câmeras até todas as pessoas que acompanham diuturnamente o plenário desta casa. Então, senhor presidente, com muita tranquilidade, eu recebo essa informação, recebo também, e já digo de antemão que, obviamente, as iniciativas cabíveis pelo meu gabinete, por toda a situação, também serão tomadas, e que, por óbvio, senhor presidente, aqui eu não tive um pedido de desculpa, de solidariedade diante das violências que eu sofro todos os dias aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sei e posso me defender. E isso eu farei e não abrirei mão. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, também sei que sou uma voz ativa aqui contra a extrema-direita. Sou uma voz ativa aqui em denunciar o ex-governador Cláudio Castro. Sou uma voz ativa aqui em garantir que o interesse da população do Estado do Rio de Janeiro esteja acima dos interesses de grupos políticos ou interesses pessoais. Para concluir. Então, desse modo, senhor presidente, eu recebo essa tentativa de interdição da minha atuação política como mais uma violência política de gênero, como mais uma prova flagrante de que a minha atuação incomoda, também por eu ser uma mulher negra que vem da favela e conquistou um lugar que dificilmente a gente consegue que as nossas mulheres conquistem, um espaço na política que já tem ojeriza. Então, quando eu peço desculpa, e aqui ninguém nunca me pediu desculpa, eu pedi com o coração e com a minha sensibilidade, sem citar mulher alguma. E aí, senhor presidente,
digo que essa violência política de gênero, e eu acredito muito na justiça, não acredito nessa da justiça por interesses, ora por um lado, ora por outro, mas eu acredito muito que essa Casa Legislativa também tem que dar à sociedade aquilo que ela espera. Por exemplo, fiscalização do Banco Master, fiscalização da Refit, a CPI do feminicídio, que eu também entrei nessa casa. Então, as contribuições que a gente tem é com relação àquilo que a gente não vai abrir mão de fazer, de ser e fazer um debate contundente contra aqueles que expoliam o Estado do Rio de Janeiro e jogou o Rio de Janeiro num abismo político, social e econômico. Mas esse castelo de cartas marcadas está desabando. E eu tenho certeza que mais uma violência política contra mim é exatamente o medo dessas cartas marcadas ser encontradas pela Polícia Federal. Obrigada, presidente. Presidenta Sara Pôncio, super importante instituir esse pacto estadual com relação a combater o feminicídio. A gente está no estado do Rio de Janeiro, que é o terceiro estado do Brasil com maior índice de feminicídio. A gente vive uma situação onde a violência contra a mulher ela é tratada muitas vezes como natural, como se essa mulher devesse se submeter às vontades e aos desejos dos homens, como se essas mulheres fossem propriedade dos homens e que, portanto, diante de uma propriedade, eles podem matar, bater, humilhar, inviabilizar a vida dessas mulheres. Então, não há dúvida da importância desse pacto no estado do Rio de Janeiro, da urgência que se tem diante de estabelecer a regulamentação também desse pacto. Nós pedimos nessa casa uma CPI do feminicídio justamente para apurar, diante de tanta situação, de tanta rede de proteção que conseguimos construir, temos mulheres ainda sendo assassinadas. Isso significa que essa rede de proteção está falhando. Isso significa que o Estado está falhando. Enquanto uma mulher é assassinada, e hoje, no final do dia, infelizmente, teremos pelo menos 5 mulheres assassinadas. Isso não pode ser naturalizado e essa casa cumpre um papel importante com esse pacto. Quero parabenizar a deputada Tia Ju, agradecer a deputada Tia Ju por ter concedido a coautoria, porque a gente sabe da importância do parlamento ser ativo no combate e na prevenção ao feminicídio. E é importante dizer que a gente está em momento distópico, onde a violência, onde a opressão, ela é orquestrada. Não sei se Vossa Excelência acompanhou o caso da Maria da Penha, a mulher que deu nome à Lei Maria da Penha, que garante aí que a gente tenha a legislação mais ampla e mais qualitativa do mundo com relação à defesa da vida das mulheres. A Maria da Penha, ela levou um tiro nas costas do seu agressor quando dormia e ela ficou paraplégica. E ainda, depois disso, e esse momento distópico de opressão máxima contra a mulher, estão tentando desacreditar a Maria da Penha. Ou seja, o cara que tentou o feminicídio contra a Maria da Penha, o ex-marido dela, foi preso, foi condenado, mas ainda assim ele orquestrou toda uma rede de desinformação e de fake news para dizer que a história da Maria da Penha era mentira, que ela tinha inventado. Esse é o momento distópico que a gente está vivendo, onde a opressão da mulher acaba que uma mulher que é agredida, que é vitimada, ela se torna questionável, ela se torna, inclusive, tentativas absurdas, como aconteceu com a Maria da Penha, de dizer que era ela a culpada. Ou seja, as mulheres vítimas se tornam culpadas sobre a violência que ocorre sobre o seu corpo. Então, esse momento distópico é um momento também de nós, enquanto mulheres, nos reconhecermos nesse lugar. Que a violência contra a mulher, ela é muito sutil, ela é de diferentes formas, mas ela é também uma ação orquestrada numa lógica de desacreditar as nossas mulheres. Então, esse pacto contra o feminicídio abre portas para a gente criar políticas mais contundentes, mas eu acho que a gente não pode abrir mão de também criar uma CPI do feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, justamente para ver aonde o Estado do Rio de Janeiro está errando, porque as nossas mulheres estão sendo assassinadas ainda. Muito obrigada, senhora presidenta.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, temos aqui em mãos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2027. Essa é uma peça orçamentária que muitos de nós falamos aqui, que vira uma peça de ficção, muitas vezes porque essa LDO, ela não é comprometida a garantir a sua execução da maneira que nós discutimos. Mas, obviamente, a gente sabe que é essa peça que prepara a elaboração da Lei Orçamentária de 2027, a LOA. E eu subo nessa tribuna, senhor presidente, numa situação em que a gente vê o caos orçamentário, fiscal, econômico que o Estado do Rio de Janeiro se encontra nesse momento, em especial diante do desgoverno do Cláudio Castro, que tornou esse abismo ainda mais profundo diante do seu desgoverno. Um desgoverno, senhor presidente, que a gente viu ontem, a Polícia Federal foi à casa de Cláudio Castro justamente com relação ao Banco Master. O Banco Master, esse que é a maior fraude financeira, econômica deste país. O Banco Master, que nós discutimos aqui com relação à implementação de uma CPI, que tem que ser urgente, que tem que sair, essa casa tem que fazer o seu papel de fiscalizar o Estado e a execução orçamentária, e o Banco Master demonstrou, com a Polícia Federal chegando na casa do ex-governador Cláudio Castro, que não era só aquele 1 bilhão ou 2 bilhões que a gente achava que teria sido retirado do Rio Providência para o Banco Master. Na verdade, essa ação da Polícia Federal demonstrou que foram 3 bilhões para o Banco Master. Ou seja, o seu dinheiro, que trabalha duro, que espera ter de retorno do Estado mais saúde, mais educação, mais oportunidade de emprego e renda, saneamento básico, o seu dinheiro foi para o ralo do Banco Master. O Banco Master do Vorcaro, que está preso, que com essa fraude, inclusive é importante ser dito aqui, utilizou o seu dinheiro, sabe lá para quê? Talvez, imagino, porque o Flávio Bolsonaro estava cobrando o Vorcaro do dinheiro que ele tinha se comprometido para o filme do pai dele, da família Bolsonaro, talvez esse seu dinheiro, que era da Previdência, para aposentados, deputada, vamos voltar para o nosso projeto de lei, para a gente poder matar essa pauta aqui? Com certeza. Depois a gente fala no expediente final, não é só o seu dinheiro, é o nosso, que é o meu também. Isso aí. Eu sou pagador de imposto, eu da senhora também, é o mas nosso dinheiro. Vamos concluir esse projeto de lei aqui, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Então, não tenha dúvida de que o nosso dinheiro foi parar no Banco Master e a gente não sabe como reaver esses 3 bilhões de reais. A gente sabe que a gente pode reaver com a CPI do Banco Master, se essa CPI assim acontecer nessa casa. E, senhor presidente, quando a gente fala de LDO, a gente está pensando também que isso não pode ser uma peça de ficção, que se transformada em uma peça de ficção, dificilmente a gente vai ter prioridade aonde o povo do Estado do Rio de Janeiro merece que tenha prioridade. Por exemplo, a gente fala tanto do combate à miséria e à extrema pobreza, mas a gente não vê, por exemplo, o fundo de combate à miséria, o fundo de combate à pobreza sendo utilizado de maneira concreta para este fim. Então, a gente precisa observar quais são as prioridades. Prioridade se dá em qual orçamento você destina e a quantidade desse orçamento que você destina para determinado fim. E a gente viu, obviamente, que a prioridade não foi saúde, não foi educação, pelo contrário, a gente viu a greve e a luta pela recomposição salarial dos servidores e das servidoras do Estado do Rio de Janeiro, e uma luta que é importante, foi encampada, inclusive, com o governador interino, Ricardo Couto, que se comprometeu a pagar a recomposição. Mas isso foi luta vencida pelas categorias organizadas, e isso é importante ser dito. Então, senhor presidente, discutir a LDO não adianta. Ou a gente olha o que passou, olha o que
tem por vir, porque senão a gente vai fingir que a gente vai discutir a partir do nada. Não, tem um histórico de 2 governos do ex-governador Cláudio Castro. Tem um histórico do Wilson Witzel também, ou a gente não pode deixar, ou a gente vai ter memória curta e não vai lembrar. Então, o que assistimos hoje não é um caso isolado, é um método de uma gestão do nosso Estado há décadas. Discutir LDO exige esse olhar. E é importante que tenhamos, senhor presidente, em especial quando a gente sabe que o orçamento representa necessariamente escolhas políticas, prioridades políticas. Então, nesse sentido, dizer que a gente tem aqui, inclusive, um pedido de CPI para a Refit também, porque deve 15 bilhões, a maior devedora do Estado brasileiro também é a maior devedora do Rio de Janeiro, e a gente precisa, senhor presidente, arrancar essa lógica de privilégio no governador Cláudio Castro, que institucionalizou no Palácio Guanabara. Então, nesse sentido, eu finalizo dizendo, senhor presidente, que vamos apresentar emendas à LDO em confronto a qualquer austeridade imposta, buscando um enfrentamento à extrema pobreza, à máxima transparência das ações governamentais, bem como a valorização dos servidores e das servidoras, porque a LDO é o que representa aquilo que será o orçamento em 2023, mais um rombo que a gente já tem hoje de quase 20 bilhões deixa o Estado do Rio de Janeiro nesse abismo econômico, fiscal, mas também de corrupção. Muito obrigada, senhor presidente.